que é muito importante entender a diferença. São estágios, né? Primeiro ele te toca, te vivifica, você nasce de novo, você entende que ele é Deus, você crê. O estágio do Espírito Santo já é um estágio um pouco mais à frente. Às vezes tem gente que é na hora, aceita Jesus e é batizado com o Espírito Santo na hora. É lindo. Mas Deus... É criança, né? Que tem essa pureza. Não, é adulto, né? Também. Adulto. É que Deus encontra condições. Ele encontrou condições. Ele encontrou condições de tocar e limpar rápido. Mas tem pessoas que é um processo mais lento porque tem muita coisa para limpar. E Deus não é obrigado a habitar em casa suja, né? A gente não vai morar numa casa cheia de barata, não quer dormir numa cama cheia de barata, por que Deus vai vir morar dentro da gente cheia de bicho, né? Então, alguns casos, como foi o meu caso, é um processo um pouco mais lento. Tá? Eu levei 2 anos para ser batizada com o Espírito Santo, porque eu tava muito suja, amiga. Mas tem gente, minha tia, quando eu ganhei para Jesus, minha tia Pati, ela foi batizada com o Espírito Santo 6 meses depois de... Mas e quem às vezes Jesus. Tem uma... A gente conhece, às vezes, pessoas que estão na igreja, sei lá, 20, 30 anos e nunca foram batizados. Isso é um sinal que precisa, que está faltando algo? Às vezes já foram batizados, só não abre a boca para orar em línguas. Muitos desses já foram, mas tem vergonha de soltar o som diferente, porque a oração em línguas é muita doideira. Não, né? Ou é porque eu recebo mensagens de pessoas perguntando: Karine, você vai batizar com o Espírito Santo porque eu já estou há tantos anos e eu não fui. O que eu preciso para isso? O que está faltando? Pessoas, às vezes, que estão lá há muitos anos se sentem frustradas porque outras estão lá há menos tempo e já foram, como se isso fosse realmente... Na verdade, é uma área que a gente tem que fazer uma outra live só sobre isso. Um prêmio, tipo assim, eu não fui premiada ainda, tipo assim, sabe? A gente tem que fazer um outro podcast só sobre isso, porque esse também é um assunto extenso, que eu sou bem especializada nele, amo esse assunto, é maravilhoso. Eu estudo esse assunto há muitos anos, porque é uma das áreas que Deus também me transformou. Eu levei 2 anos para ser batizado com o Espírito Santo, porque eu tinha muito preconceito. Então, eu também me aperfeiçoei bastante nesse ensino para ajudar outras pessoas também a romper. A maioria das pessoas que fala isso já são batizados com o Espírito Santo, mas não abrem a boca para orar em línguas. Então, eles confundem eu sou batizado com o Espírito Santo com oração em línguas. São assuntos que estão interligados, mas eles podem operar diferente. Por exemplo, você pode ser batizada com o Espírito Santo e nunca ter tido coragem de abrir a boca por vergonha, por trava, por medo do que os outros vão pensar, repressão. Ai, não, que vergonha, vou fazer um barulho. Tô sentindo a vontade de fazer um barulho, mas não tenho coragem. Então, o Espírito Santo não te obriga. O espírito do profeta tá sujeito ao profeta. Deus não vai te ouvir violando, fazendo você fazer uma coisa assim. Não é assim, né? Por exemplo, quando Deus me dá revelação, eu tenho que deixar a minha boca falar. Ele não me obriga a falar, mas eu tenho que discernir que eu tenho que falar isso. Ele tá me incomodando para eu falar isso. Eu tenho que falar isso, entendeu? Né? Eu tava até lembrando desse... Hoje mesmo, conversando com um rapaz, o motorista que me trouxe, eu falei para ele, tá no YouTube uma ministração minha na igreja do pastor Anderson, que foi aquele que morreu, que era marido da Flor de Lis. Eu fui pregar na igreja dele há muitos e muitos anos atrás, ele me convidou. E a Flor de Lis e ele eram casados e eles estavam todos sentados atrás. E enquanto eu comecei a pregar, eu ia falar sobre o Espírito Santo. E eu comecei a pregar e o Espírito Santo começou a me apertar. E eu falei, Deus, eu trouxe o esboço do Espírito Santo. Eu quero que todo mundo goste de mim aqui. Eu vou falar de coisa boa. E, de repente... Começou a falar outras coisas. Tá gravado, coisas. Tá no YouTube, tá gravado. De repente, eu paro a ministração e falo, gente, eu vou ter que mudar a ministração, porque eu poderia ter insistido, Karina, e ter continuado desobedecendo, mas eu tô sentindo Deus mandar eu falar. Então, é uma decisão dar a boca para falar ou não. Mesma coisa a oração em línguas. Você sente uma vontade de produzir um som esquisito, engraçado, às vezes dá vergonha. E você escolhe se você quer obedecer ou não, abrir a boca ou não. Então, muita gente tem vergonha e trava. Na hora que eu comecei a mudar a ministração, no altar, aí foi uma loucura, porque aí era uma palavra de juízo. Imagina que a ministração era mais ou menos essa, ó. Deus mandou pregar sobre... Tem pessoas que falam dele, mas vão para o inferno, porque não tem ele. Agora, imagina onde eu estava, na igreja que eu estava. E depois de tanto tempo a gente sabe das coisas que estão acontecendo. Você imagina o que foi eu pregar essa palavra... Ali dentro. A pastora da igreja me olhou com uma cara muito feia. Foi muito esquisito. E eu não sabia por quê, né? Então, Deus, ele pega a gente, toma a gente, sem a gente, né? Mas a gente tem um controle? Tem. Eu poderia me reprimir, mas eu acho que eu não ia me perdoar. Eu ia ficar me sentindo culpada por eu perceber que eu não estava obedecendo a Deus. Então, eu aprendi a me deixar ser levada. Deus está me falando, eu vou deixar. Eu me entrego.
Mas muita gente trava. O Espírito tá me tomando, vou deixar ele me usar. Mas tem gente que trava. Ai, não, que vergonha. Ai, não, o que vão pensar de mim? Então, isso faz muitas pessoas não orarem em línguas. E são batizadas com o Espírito Santo. Tem gente que eu sinto o Espírito Santo. A pessoa, eu não consigo orar em línguas. Eu falo, vem cá que eu vou orar com você. Vou botar a mão na sua cabeça, você vai sentir. Ó o Espírito Santo aí. Aí a pessoa... Aí olha, isso aí já é ele, já. Aí a pessoa já começa a chorar. Eu falo, deixa sair. É ridículo às vezes, porque a gente quer orar bonito. Mas as coisas de Deus são loucura para o homem, entendeu? Você é cheia do Espírito Santo, Karina. Mas eu não falo, não oro em línguas. Mas você é cheia do Espírito Santo. Eu peço, Deus, se isso é tão importante, se isso é... Meu amor, mostra, mas eu sinto a presença. Você é cheia. Não, você não tá entendendo. Da hora que eu vi você falando pela primeira vez em câmera, eu já fui assistir assim, com preconceito. Ai, meu Deus, será que converteu mesmo? Porque a gente vê cada coisa, né? Quando você começou a falar... Eu falei, ela é cheia do Espírito Santo. Na hora, já pela câmera eu vi. Não é visível físico, é espiritual. Entendeu? Você é cheia do Espírito Santo. A hora que você abrir a boquinha, que você sentir aquele negocinho assim, faz um som diferente. Você deixa sair. Você tem que ter coragem de passar vergonha. Por enquanto tá saindo sons normais. Porque às vezes chega em casa, eu tenho essa vontade de sair falando alguma mensagem, alguma coisa. Nada de profecia, mas é de uma mensagem que eu sinto que não vem de mim. Sim. Que eu falo, da onde tá vindo? E eu paro e falo, amor, dá licença que eu preciso gravar isso que eu tô falando. E sai, ele falou, mas tem que ser agora. Eu falei, tem que ser agora, porque eu não, talvez lá na frente eu não vá lembrar com essas palavras. Dá uma vontade mesmo, assim. Você sabia que a oração em línguas... A gente pode fazer um podcast só sobre isso um dia, se você quiser. A oração em línguas, ela se manifesta de 4 formas diferentes. Ela não é só oração em língua e profecia. A oração em línguas pode ser só para o seu fortalecimento, sua edificação. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 14. Ele fala, verso 4, que você, quando ora em línguas, edifica a você mesmo. Então, ela pode se manifestar de 4 formas diferentes, a mesma oração. A oração em línguas, ela não é só quando Deus toma alguém para falar com tradução. Ela pode ser só para você se fortalecer em casa. Ai, eu tô cansada. Você tá entendendo o que você tá falando? Não é para eu entender. Não é uma prática. Paulo diz, quando eu oro em línguas, a minha mente fica infrutífera, porque é o meu espírito de fato que ora. Eu não estou orando com a mente, eu estou orando com o espírito. Até porque, já pensou, Karina? Hoje em dia você ora em línguas quando você quer? Ou você como pode, que é isso? São 4 formas diferentes. 4. Eu posso orar para minha edificação pessoal, a hora que eu quiser para me edificar. Pá, é uma arma que ele nos deu. Olha que coisa linda. É uma arma. Eu posso orar sendo tomada de 3 formas diferentes, que já não sou eu. Aí é ele tomando. Mas tem uma forma que ele me deixa orar quando eu quiser, a hora que eu quiser, sem ele me tomar. A minha mente está pensando em coisas da terra, não estou sentindo nenhuma presença, nada de Deus, eu simplesmente entrego para ele, intercede por mim. Romanos 8, 26 e 27 diz, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, da forma certa. Mas ele sabe, né? Então ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, sobremaneira, acima da nossa maneira. Entendeu? E ele nos leva a fazer e viver aquilo que ele quer, porque a gente não sabe orar da forma certa. Imagina que eu tô aqui e tem um laço do inferno, um de acidente lá na rua contra mim. Mas aí o Espírito, ele me diz, começa a orar em línguas. Aí o que você tá falando? Por fé. Não interessa. Espírito Santo, intercede por mim. Enquanto eu tô fazendo o som, dentro da onda sonora tem um código. E esse código é um código do Espírito morando em mim, falando com a eternidade. É um interfone direto com a eternidade. Ele habita em mim. Por isso Jesus disse, é chegado o reino dos céus. O reino dos céus vai habitar dentro de você. Você vai ter uma conexão direta. O Espírito vai estar dentro de você. Você vai ter uma conexão direta com a eternidade. O reino dos céus vai estar dentro de você. Então ele falou, chegou, entendeu? Não tinha isso antes. Chegou por esse Pentecostes, entendeu? Chegou. Então quando você começa a orar em línguas, o que você está falando, o que você está ouvindo com o ouvido natural, não interessa. Aramanaia, recanar para trás, Siri canta lá na praia, ripa lá para trás, não interessa. Não interessa isso. Interessa que dentro da onda sonora tem um código. E esse código só o eterno abre. Os anjos não abrem só se Deus traduzir e os demônios não conseguem sequer chegar perto de entender o que está sendo falado. Então é a oração mais poderosa que existe. Por quê? Porque você ora mistérios que só o Senhor... 1 Coríntios capítulo 14, verso 2. Quem ora em outras línguas não fala ao homem, mas fala a Deus. Em espírito fala mistérios. Só Deus entende.
E se ele quiser, ele opera nas 3 formas, que é línguas com interpretação, entendeu? Línguas como um sinal para o incrédulo entender, quando você começa a orar e ele começa a traduzir no idioma da pessoa, da terra da pessoa. Conheço cada história linda. E línguas com gemidos intercessórios, que é quando você é tomada e você fala, o que foi isso que me aconteceu? Que caminhão passou de cima de mim, blá, 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 no meio da rua. Eu tô doida, velho, tô muito louca, esses crentes é um louco, né? E de repente, quando você fica sabendo que naquele momento que você foi tomada, tava tendo um livramento de morte na vida de uma pessoa que você ama. Tava acontecendo alguma situação que Deus livrou. Porque o próprio Espírito, pela tua boca, deu ordem aos anjos, que você não sabe, você foi usado como instrumento. Entendeu? Nossa, que demais. Né? Olha, eu fui tomada por Deus em oração em línguas. Eu fui tomada. Um dia antes do incêndio no programa da Xuxa. Eu estava gravando com as minhas irmãs, com a SNZ, um dia antes do incêndio do programa da Xuxa. E atrás, nos bastidores, eu fui tomada pelo Espírito e comecei... E eu levantava o braço e gritava... Eu falei, gente, eu tô maluca. Esse crente é louco mesmo. Eu falei, gente, eu tô doido. O que eu tô fazendo? E não conseguia parar. Daqui a pouco eu parei. Você tava lá no programa e no dia seguinte antes teve... gravando com as minhas irmãs pra ir ao ar. Aquela gravação nunca foi ao ar. Porque eles tiveram que mudar todo o cenário. No dia seguinte, teve um incêndio. E enquanto eu orava em línguas, eu não sabia o que eu estava fazendo. Mas no dia seguinte, quando eu estava dando comida para minha filha, no almoço, começou a interrompermos essa gravação para mostrar um incêndio. Na hora, o Espírito de Deus veio sobre mim e falou, viu? Enquanto você orava, eu liberei anjos pela tua boca e amarrei os espíritos da morte e não permiti que matasse. Era para morrer muita gente, não morreu nenhuma criança e nenhum adulto, ninguém morreu. O espírito da morte não pôde tocar, porque havia alguém na intercessão, algum servo, alguma serva de Deus orando. A oração em línguas tem que ser buscada, porque ela é um dom básico, ela não é um dom muito elevado, sabe? Lá, quando em Coríntios fala dos dons, ele não fala o dom de línguas como um elevado, ele fala como o mais simplesinho, sabe? Tanto que em 1 Coríntios 14, verso 5, ele fala, Paulo fala assim, o dom de profecia, o dom de profetizar é muito maior do que o de línguas. Com certeza. A não ser, ele diz... Se houver interpretação, porque aí não é você falando mais. Aí é o próprio Deus usando a tua boca, traduzindo, ou pela tua boca ou pela boca de outra pessoa. Porque eu já traduzi. Eu já ouvi uma pessoa orando em língua e traduzi. E eu já orei em língua e alguém traduziu. Mas isso a gente não tem poder. Não é com a força do pensamento que eu traduzo. Ou Deus vem e faz, né? Ou não acontece. Agora, a oração em línguas para edificação pessoal... Uma vez que você foi batizado com o Espírito Santo, você pode abrir a boca e se entregar por horas e horas à oração para edificação pessoal, para fortalecimento do teu espírito. E é muito poderoso. Porque é uma arma sonora, te blinda em ambientes que tem música do mundo, porque a gente vai em muitos ambientes que tem música do mundo, a gente é obrigado a entrar no avião, tem música do mundo. E como saber se foi batizado com o Espírito Santo, se não foi? Como? A primeira vez que você é batizado com o Espírito Santo, a primeira vez mesmo, é muito forte. O choro é um choro que é um rio que te desce. É uma emoção que não é humana, não é uma emoção da alma. Você não tá chorando, você tá triste ou feliz. Não tem explicação. Você sente aquela coisa, meu Deus, uma coisa muito maravilhosa. E dá vontade de produzir som, mas muitas pessoas reprimem a boca. Então tem muita gente que não se toca que teve vontade de falar. Porque, ai, que vergonha, trava. Entendeu? Então, por exemplo, você pode chegar em casa hoje, aqui depois do podcast, e você vai lá tomar seu banho, aí lá no seu banho, você vai falar, Espírito Santo, se eu fui mesmo, eu quero, me dá agora. Dentro do banho não tem ninguém pra te ver, você tá à vontade, né? Aí se prepara que você vai ficar pulando no reteté dentro do chuveiro. E depois você vai me contar. É exatamente assim. As pessoas me mandam e-mail do mundo inteiro. Brasileiros que moram no mundo inteiro me mandam e-mail. Eu fui batizado com o Espírito Santo dentro do banho, porque você falou um lugar que não tem ninguém pra me ver. Porque o inimigo fica com raiva. Ele fica pra você assim, ó. Para com isso, que vergonha. Ai, que vergonha, o que vão pensar? Coisa ridícula. Porque ele odeia, né? Uma linguagem que ele nunca vai entender. Sim. Ele não entende o que Deus está falando. Quando você ora em línguas, é como entrar num carro que é a sua vida. E você está no volante levando a sua vida para onde você quer. Mas quando você ora em línguas, você sai do volante, senta no banco de trás, o Espírito senta no volante. E o Espírito liga a sua vida, liga o carro e ele fala, agora você continua orando, que eu vou te levar para onde eu quero. Eu vou dirigir sua vida. Então, a oração em línguas, ela é uma arma que te leva para onde o Espírito quer.
Então é muito poderosa. São os meus 2 segredos, né, da minha vida, que não são mais segredos que eu tô contando pra vocês. São 2 segredos sonoros. Eu não escuto nenhuma música que não seja de adoração. Eu não danço nem canto nenhuma música que não seja de adoração. Eu sou radical com isso e eu oro muito em línguas. Hoje eu orei por mais ou menos 3 horas em línguas antes de eu chegar aqui. Eu gravei o tempo, quanto tempo que eu tô orando em línguas. Eu preciso me dedicar, eu preciso me edificar na minha fé santíssima, eu preciso estar fortalecida, edificar a mim mesma, porque eu preciso estar cheia para poder chegar e tá bem, né? Para poder ajudar, abençoar. Então, é uma arma de edificação pessoal. E Paulo falou assim, tem muita gente que fala que Paulo falou que é melhor profetizar do que orar em língua. Sim, porque o povo estava tão fanático, tão alucinado com a oração em língua, que o povo não queria mais pegar. O povo chegava nos cultos e estava assim, chacatarabalá, rebatacatá. Não queria nem ouvir o restante. Aí Paulo teve que advertir e falar, gente, pelo amor, gente, olha aí. Prega um pouquinho, porque ninguém tá entendendo nada, a não ser que o Espírito Santo tá com interpretação. E Paulo disse assim, ó, eu dou graças a Deus que eu oro mais em língua do que vocês tudo. Eu oro mais em língua que vocês todos. Ou seja, é maravilhoso orar em língua, só que tem muita polêmica, porque tem muita gente que usa isso pra manipular. Tem gente que faz que tá orando em línguas, que sobe, né? E que finge uma interpretação. Isso é similar à bruxaria. Isso é similar à feitiçaria. Isso é um crime no mundo espiritual de um grau alto de juízo. Uma pessoa que finge e inventa uma tradução da alma e para manipular, isso é um juízo assim, é similar a de um feiticeiro. É um juízo muito pesado que essa pessoa vai viver. Então, tem que falar porque tem que ter temor, né? Tem que ter temor porque é um negócio perigosíssimo.